e falou: vem para cá. Só que quando Deus entra, ele fala assim: essa peleja não tereis que pelejar. Amém? E essa palavra ficou comigo esse tempo todo. O tempo todo que ela estava lá no mundo. Mas Deus a trouxe de volta para nós. Hoje ela faz parte ali da MIB, Missão Evangélica do Brasil. Fico muito feliz, pastor Davi Alberto, tem abraçado ela ali, chorado com ela, sabe? É muito bom a gente ter esse aconchego, né? Aquele homem de Deus assim, falando, conversando. Hoje meu coração só está em alegria, irmãos. Só em alegria. Talvez você entrou aqui nesta manhã, está passando por dificuldade, por luta, não está? Porque ninguém vem para a consagração de manhã para a oração, né? Para ficar aqui olhando uma para a cara da outra, olhando para o outro, não. Estamos aqui para agradecer a Deus. E em seguida, Senhor, entra lá, liberta, transforma. Senhor, mexe onde tem que mexer. Muitas das vezes a gente fala assim: Senhor, mexe. Aí o Senhor mexe, aí começa a doer na gente, a gente pede o Senhor para parar. Tem que deixar ele continuar. Oh, glórias. Vamos lá. Versículo 5, que diz assim: e pôs Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Louvado seja o nome do Senhor. E no 14, me acompanha lá, por favor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, e levita dos filhos de Asaf. E Jeziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temas, nem vos assustei, por causa desta grande multidão, pois a peleja ela não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Giz, e os achareis lá no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E aí Deus manda falar aqui para Josafá: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós podemos acompanhar, irmão, que me chamou a atenção também, antes de chegar no capítulo 20 de 2 Crônicas, podemos ver que no capítulo 18, Josafá, ele faz uma aliança com Acabe, não é verdade? E quando ele fez aquela aliança com Acabe, não era para ele ter feito essa aliança. Assim também é na nossa vida. Muitas das vezes a gente vai fazer algo e a gente pensa que Deus está à frente, vai se juntar com aquele, né, com aquela outra pessoa. Muitas das vezes não é para você estar, porque a palavra também fala que nós temos que vigiar primeiro, depois orar. E naquele momento ali ele se juntou com Acabe, que tinha no intuito de tentar destruir um povo que o Senhor poupou. Por quê? O povo moabita, o povo anomita e da montanha de Seir, quando Deus deu essa terra para o povo de Judá e Jerusalém, essa terra tinha esse povo, e Deus não destruiu esse povo. Esse povo ficou ali. Mas só que surgiu Acabe, né, usado por aquela mulher Jezebel, né,
influenciando, porque casou o seu filho com o filho de Josafá, e por ter essa parentela, tentaram, mais uma vez, unir força e destruir quem não era para destruir. Não é verdade? Tinha que ter poupado nesse capítulo 18 até chegar no capítulo 20. Tudo é o que acontece antes, né, irmãos? Muitas das vezes a pessoa não conhece a tua história, não sabe de onde você veio, de onde você saiu. Então vem aquela multidão de problemas se levantando contra a sua vida e a minha. E aí é onde Deus quer nos levar a entender os porquês de tudo isso. Amém? Então, quando me chamou a atenção, falei, não, tenho que ler, o antecedente, o que aconteceu. E ali nós podemos ver que Deus ainda teve graça, muita graça com Josafá. Porque no momento que ele foi à peleja com esse povo junto com Acabe, ele trocou, de vestes ali com o rei Acabe. E como o rapaz, que ia atirar em Acabe, viu que aquele rei não era Acabe, era Josafá, não fez nada com Josafá. Mas até ele, nesse momento que ele estava lá, atrás de uma amoeira, naquele carro lá, que eles vêm com a guerra lá para aqueles homens, para destruir o povo. E naquele momento ali, ele veio e o soldado do outro lado foi e guerreou, e foi junto com a flecha, deu uma flechada, foi certinha, matou o rei Acabe. Passou. Capítulo 19, Deus ainda usa o profeta Ageu para falar com Josafá. E Josafá continua se juntando com quem não pode. É forte isso, irmãos? E às vezes Deus coloca também para tratar a gente, tratar aquela pessoa. A gente tem que procurar entender isso também. E nesse momento, Deus usa o profeta Ageu para falar com Josafá, Ele começou a entender, mas quando chegamos aqui, no capítulo 20, aonde Deus concede a vitória a Josafá sobre os seus inimigos, Deus, nesse momento, no capítulo 5, ele se posicionou, ele se colocou, se posicionou na casa do Senhor, como nós estamos nos posicionando aqui, orando, pedindo ao Senhor que entra nas guerras, Nós precisamos estar com o nosso coração em Deus, pedindo a Deus que entre em qualquer situação da nossa vida, porque foi assim com Josafá, O rei foi avisado que viria contra ele 3 reinos, 3 multidões, 3 exércitos. E ali, os moradores de Moabe, ali os moradores de Amon, ali os moradores da montanha de Seir, todos já estavam querendo o quê? Matar, destruir, acabar com o povo de Deus. E o que Deus fez? E o que Josafá fez? Nesse momento ele se colocou na posição. Peraí, eu preciso me posicionar. Para enfrentar essa batalha é só no nome de Jesus. Como a gente está fazendo aqui nessa tarde, nessa manhã. Estamos aqui nos posicionando para que o Senhor venha guerrear essas guerras. São guerras, muitas das vezes, que surgem no meio do caminho, que a gente nem entende de onde vem, ou como vai alcançar a mim e a você. Mas nós temos que entender que em meio a essa guerra, em meio a essas provações, em meio a essas tribulações que muitas vezes surgem na minha vida e na sua, nós temos que entender que o Senhor, Ele vai guerrear por mim e por você, não é verdade? E em certas situações, irmãos, quando eu olhava para minha filha lá no mundo, e eu falava assim, Senhor, como é que vai ser? É tão triste, Senhor, vir para a tua casa, no trabalho de oração, orar, e ver a tua filha lá afastada, sabe? E as pessoas, irmãos, elas não têm dó, elas acusam, sabe? Elas apontam, elas não querem saber, não. Então o Senhor falou assim, filha, fica firme, não abaixa a tua guarda, fica firme. Eu falei, Senhor, então tá bom, Senhor. E cada vez que eu ia para o trabalho, eu falei, bom, Senhor, está na hora de sair? Então, se estiver na hora de sair, eu vou sair numa boa e vou ir embora.
vou viajar o Brasil inteiro. Mas muitas das vezes, irmão, não é isso que Deus quer pra gente, não é verdade? Deus, Ele começa a trabalhar no nosso interior, começa a trazer sobre a nossa vida um equilíbrio, né? E depois a gente começa a ver as pessoas te procurando, pessoas que estavam com filhos afastados. Eu falei, mas meu Deus, o que eu vou fazer se a minha filha está afastada? Senhor, mas e agora? O Senhor falou assim, filha, eu vou te usar nisso para você curar outras pessoas que estão afastadas, cuidar de pessoas que estão ali necessitando de ter uma palavra. Falei, meu Deus, obrigada. Aquilo ali me deu coragem, irmãos. Deus falou assim, jamais fala mais isso, que você vai largar, que você vai sair, porque foi eu que te chamei, não foi o homem. Irmãos, imagine uma guerra, uma luta, uma batalha de você estar na obra, você vendo a tua casa passando por esse processo, e quem está ali com você não entende, se levanta calúnia, levanta isso, levanta aquilo outro, acha que você não tem que estar na frente, acha que você tem que sair, acha que você já deu o que tinha que dar lá naquele trabalho, e vai embora, já era. É assim, muitas das vezes a pessoa pensa isso da gente, mas só Deus sabe o que está no coração da gente. Quando Deus me tirou lá do mundo, trouxe para a casa dele e falou, filha, eu quero te fazer de você isso. Falei, Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque a gente precisa entender o que é que Deus te chamou, para que Ele te chamou. Quando eu comecei a entender isso, Ele falou, filha, a partir de hoje, eu peço que você, filha, tenha equilíbrio. Aleluias. Harabácia. Porque às vezes a gente não entende, irmãos. Porque a gente fica com medo. É com vidas, é com pessoas. Mas Deus, Ele fala assim, comigo e com você. Nós não podemos entregar os pontos para Satanás. Porque ele já perdeu lá no céu. E Ele quer que eu e você perdemos isso também. Porque a palavra de Deus diz que, lá em Apocalipse, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Eu acredito que o Senhor deixou aquilo ali escrito para mim e para você, para que nada deste mundo, as provações, as tribulações, venha nos tirar do fogo que é Jesus. Porque mais cedo ou mais tarde Ele vem, não é verdade? Por isso que nós não podemos pegar com as coisas daqui. Não podemos se apegar com coisas pequenas, mas sim se apegar com Deus, sabe? Trazer Deus para dentro da nossa vida. Porque se Ele fala que o reino dele é nosso, então nós precisamos trazer Ele para dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 5 Ele se posicionou. Aqui no 6 vai dizer assim, ó, e disse, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu o Deus do céu? Pois tu não és o dominador sobre todos os reinos da gente, e a tua mão há força, e não há quem possa resistir. Oh, aleluias! Porventura, Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra? Porque naquele tempo ali, Deus lançou fora todos os moradores, e só ficou esses 3, que lá na frente, Josafá se levantou contra eles. Aleluias! Mas aqui ele fala aqui, ó, e habitaram nela, edificaram nela um santuário a teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa. Esta casa, repete comigo, irmãos, desta casa, de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Aleluia! O que ele está falando aqui? Falando da oração. Oração. O Salmo 120, Davi vai falar que na angústia eu clamei ao Senhor, no Salmo 120. Então aqui, Josafá ficou, muitas das vezes ele ficou aqui abatido, temeroso, com medo, porque o mal estava vindo. Era uma multidão, e não tinha como eles vencer, a não ser buscar Deus.
E quando ele chegou naquele santuário ali, no pátio novo, né? E ele ali começou a buscar, a clamar, a se preparar. Louvado seja o nome do Senhor. No 10 ele diz: agora, pois, eis que os filhos de Amon e os filhos de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, porque Deus não destruiu aquele povo. Aleluia. E eis que não dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança do que nos fizeste herdar. Ali era um povo de Deus que tinha herdado aquela terra, mas Deus também deixou esse povo morar ali. Então Deus não se levantou contra eles. No 12 ele vai dizer: ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos nele. Irmãos, quando nós chegamos aqui dentro da casa do Senhor, os nossos olhos estão postos nele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, a partir da pandemia, o Senhor começou a palestrar comigo, falando comigo no Salmo 37, e ela ainda afastada, e fazia campanha, e saía campanha. Eu fiz a primeira campanha da família, né? E aí não deu certo para outras pessoas, mas eu esperava também de receber. E no momento, assim, o profeta é bem usado para os outros, e quando é para a sua vida, fica diferente, né? Não acontece. E aí, o que surgiu no meio termos ali? Se levantou uma luta, e uma luta ferrenha, e muitos falaram assim: bom, agora ela vai sair, né? E foi bem dito, bem claro, né? Eu falei: irmãos, naquele momento ali, Deus já tinha me dado o equilíbrio. E o Senhor falou assim: descansa. Porque a palavra em Salmo 37, ele falou: confia, deleita, entrega e descansa. Aí aquela palavra ficou muito tempo comigo, irmão. Muito, mas muito tempo. Confia, entrega, deleita e confia. E descansa. Irmãos, essa palavra ficou ali, ficou ali, ficou ali. Falei: Senhor, Tu és maravilhoso. E eu olhava para um lado e para o outro, ninguém entendia nada. Por que ela estava sempre rindo? Por que ela estava sempre alegre? Ninguém entende, Janete. Só quem está passando que entende. Só você que sabe, que entrou aqui, sabe como está a tua casa. Às vezes tu sai do portão para fora, as pessoas, os vizinhos, até amigos, não é verdade? Vira para você e fala assim: já vai ela, mas a casa dela continua do mesmo jeito, mas a casa dele continua do mesmo jeito, mas a vida dele continua do mesmo jeito. Jó 7:8 fala que melhor é o fim das coisas do que o início e meio delas. Eu fico com a palavra, e você também fica com a palavra. Porque no momento que você está passando agora de luta, de adversidade, de provações, lá na frente você vai dar o culto de ação de graça. Porque em João 13:7 fala: o que eu faço agora tu não entendes, mas lá na frente tu vai entender. Enquanto você cuidava de outros, fazia visita nos lares, você entrava na guerra de outros, o Senhor entrava na sua casa. Porque Ele fala lá em Salmo: enquanto você cuida da minha obra, eu cuido dos seus. Essa palavra é verdadeira, irmãos. Se tu entrou nesta manhã aqui pedindo ao Senhor algo para a tua vida, se é uma porta, Ele vai abrir. Se é causa da justiça, Ele vai entrar. Se for libertação para alguém da tua casa, Ele vai entrar. Se for algo que você está esperando já há um bom tempo, o Senhor também vai entrar. Eu confio nesse Deus. Nós temos que confiar. Mas quando Josafá, aqui no versículo 14, ele fala que em meio à congregação, ele colocou o povo ali para louvar, para adorar, ele guerreou, irmãos. Ele ficou em oração. É isso que a gente tem que fazer. Às vezes a gente está ali no trabalho de oração, Janete, e a gente de joelhos dobrados, a gente olha para trás, irmãos. Assim, você precisa sentir isso. Quando você está de joelho dobrado, né, Beth?
você sente uma pressão muito grande, porque você começa a orar por pessoas que estão entrando por aquelas portas. E o que acontece? O adversário, ele começa, sabe, a te secar, tenta te forcar, você começa a ficar sufocado. Por isso que a igreja tem que entrar e orar, dobrar o joelho, orar, né, irmã? Eu fico assim, falo, Deus, quem vem para buscar são eles. A gente está aqui, se Deus der, amém. Se Deus não der, nós não vamos falar nada, né? Então, e no momento que você dobra o teu joelho, você fala com Deus, o próprio Deus, ele vai no teu ouvido e vai te responder. Através da palavra também ele vai te responder. Através do louvor. Irmãos, esse louvor ficava comigo, por isso que eu pedi que a minha filha louvasse ele. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Ele diz, nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. A gente precisa entender o que Deus vai fazer. A gente precisa entender. Mas Deus, ele preparou, irmãos. Ele buscou. Josafá buscou, se preparou, orou, jejuou, né? A gente tem que matar a nossa carne também, pedindo socorro ao Senhor. E no momento que Deus entrou, Deus trabalhou. Deus trabalhou. Ele adorou o Senhor, colocando tudo na oração, porque no momento que ele estava angustiado, porque a gente entra por essas portas, a gente entra de manhã aqui para orar, mas a gente entra aqui, irmão, com o coração assim. Falei, Senhor, eu vou lá para agradecer o Senhor, mas também, Senhor, eu preciso dessa causa aqui. Quando a irmã Hilda falou em questão de, oh meu Deus, bênção financeira, falei, Jesus, olha eu aí. Para a glória de Deus, irmãos, nosso Deus é maravilhoso. E aqui no versículo 16 ele fala assim, ó, amanhã descerei contra eles e eis que sobe pela ladeira de Giz. Aqui Deus já está mandando o povo descer. Ele ordenou que o povo louvasse, tá? Judá, tanto Judá como Jerusalém, orar, ficar em oração, louvando a Deus ali, para poder tentar chegar lá onde esses homens estavam. Mas o mais interessante que me chamou a atenção foi quando aqui ele falou assim, nessa peleja não tereis que pelejar, parai, está de pé e vede o livramento que o Senhor teu Deus te dá. Sabe o que Deus fez aqui, irmãos? Eram 3 exércitos. Um começou a brigar com o outro, destruiu um. O outro veio, começou a brigar, destruiu todo mundo. Pronto. Foi o próprio Deus que colocou a mão dele lá, porque ele falou, nessa peleja não tereis que pelejar. E só pararam. E vede, ele falou, parai e vede o livramento que o Senhor vai te dar. Não é verdade? Lá em Êxodo também 14 fala, Deus fala a Moisés, Moisés, essa peleja não é tua. Não entra essa peleja não é tua, não tereis que pelejar. Também ele fala lá também. Mas nós teremos que entender que no final, aqui no versículo 25, a qual ele diz aqui, ó, vamos ler o 24. Entretanto chegou Judá ao atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos e que jaziam na terra, e nenhum escapou. E vieram a Josafá, a seu povo, para saquear os despojos. Acharam neles fazenda, cadáver, abundância, como também objetos preciosos, e tornaram para si, tanto que não podiam levar mais. 3 dias saqueando os despojos. 3 dias, irmãos. 3 dias eles ficaram saqueando, levando tudo que pertencia ao inimigo. Tem um louvor que canta assim, eu fui no terreno do inimigo, roubei tudo que... Na verdade eu não fui. E eu tomei tudo que me roubou. Mas eu não gosto de falar esse louvor, irmãos, porque, na verdade, não é a gente que vai no terreno do inimigo. É Deus que foi lá no terreno do inimigo, assim como vai fazer nesta manhã. Vai no terreno do inimigo, porque nós estamos aqui pelejando, orando, louvando, cantando ao nome do Senhor. E o Senhor vai lá no
terreno do inimigo e vai tirar lá tudo que ele tentou fazer contra a tua vida. A multidão de problemas, a multidão de preocupação, a multidão de provações que muitas das vezes vem. Mas você entrou aqui, irmão, você não vai sair com as suas mãos vazias. Você veio aqui para guerrear. E quando você entra num trabalho de oração na casa de Deus e começa a guerrear, Deus vai e guerreia ao seu favor. Amém? E aquele vale foi chamado Vale de Baca, né? Mas que significa Vale de Bênção. Vale de Bênção. O Senhor ainda vai trazer as bênçãos para a tua casa. Irmãos, e neste ano, quando eu fiz a nova campanha, igrejas de joelho, famílias de pé. Igrejas de joelho, famílias de pé. E falei assim para Deus: Senhor, por que o Senhor está colocando isso no meu coração novamente? Para que eu possa fazer essa campanha. Falei: Senhor, assim, sabe quando você descansa no Senhor e fala assim: tá bom, agora chega, tá tudo na mão dele, não vou fazer mais nada. Aí Deus falou no meu coração: faça a campanha. Faça a campanha. Eu falei: não acredito. Aí o pastor Alão, meu pastor: irmão Conceição, e aí, você vai fazer a campanha da família? Eu falei: não, pastor, vamos fazer outra. Não, irmão Conceição, faz a campanha da família. Eu faço os papelzinhos, né? Eu falei: não, pastor, deixa pra lá. Não, irmão Conceição, faça esse papel, faça essa campanha. Eu falei: tá bom, Deus. Aí eu comecei a orar a Deus. Falei: Senhor, não deixa eu ser envergonhada. Senhor, faça algo diferente. E aí um dia ela entrou pela porta da minha casa, porque ela não morava comigo. E Deus a trouxe de volta, irmãos. E nesse dia a gente estava na segunda campanha. Igreja de joelho, família de pé. E ela entrou pelas portas. Sabe, o Senhor falou assim: descansa o seu coração que eu vou fazer a obra por completo agora. Irmãos, Deus entrou. Fez essa coisa linda, trouxe ela novamente para a casa do papai. Sabe, irmãos, e eu louvo a Deus, porque nós não podemos desistir daquilo que Deus coloca nas nossas mãos para fazer. Deus colocou uma família para você cuidar, cuida da sua família. Se Deus colocou alguém que está afastado, se Deus colocou alguém que te dá muito trabalho, descansa no Senhor. Descansa. Porque o meu Deus e o teu Deus, Ele sabe como você chegou aqui nesta manhã. Eu não sei o tamanho da luta, eu não sei o tamanho da multidão de problema na sua casa. Mas tenha certeza, tenha fé, confia no Senhor. No final, o poder de Deus e a sua boa mão, Ele vai estar estendida sobre a tua casa e a minha. Irmãos, Deus ainda tem muita coisa para fazer. Olha, vai fazer 4 meses, irmão, que a minha filha retornou. Ela tem uma voz linda. No nosso congresso ela louvou ao Senhor. A Rosinha esteve lá. E eu falei: Deus, as pessoas choravam. Pessoas que conheciam a minha dor, conheciam a sua dor, vão chorar com você. Vai sorrir com você. Eu estou falando aquilo que eu estou passando, que eu passei. Sabe por quê? O maior testemunho, a maior pregação é aquilo que você passa. É aquilo que você entrega. Remancho que andaré faça. Deus está no meio de nós. Ele ainda quer operar como operou antigamente. Mas nós precisamos entender que Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da minha casa, Ele é o dono da minha família, Ele é o dono da tua casa, Ele é o dono da tua família. Creia que você entrou nesta manhã. A perseverança, a fé, a confiança no Senhor. E não abre a boca quando o inimigo dizer para você. Eu vou deixar até essa palavra aqui que se encontra em Provérbios 25, 28, que diz assim: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Aqui está falando para você manter o equilíbrio. Mesmo que afronta, as palavras de fora vêm e falam assim: você já perdeu, você não vai conseguir, você não
não vai escrever a sua história da tua família. Remacho e aderafácia. E Deus fala, tem equilíbrio. Deixa os que estão de fora, a multidão que está de fora, falar, criticar, te apontar. Deixa, irmãos, confia, porque você vai estar dentro do muro, só falando com o Eterno, só agradecendo a Ele, porque vai entrar sim. Ele cura a depressão sim, Ele tira a síndrome do pânico sim, Ele tira esse complexo de inferioridade, Ele tira, Ele te alcança, Ele vai aonde você não pode ir. Rabatsurianda elevase. Oh, aleluia. No final, Deus, o nosso Deus, Ele fez que o inimigo, que aquele povo perdesse. Mas a fidelidade daquele povo e a confiança nele é o que podemos deixar como exemplo para mim e para você. E essa palavra falou comigo. Tenho certeza que falou também ao seu coração. Você é cidade forte. Os seus muros estão levantados. Deus vai alcançar a tua casa. Seja na área financeira, seja na área espiritual e seja na área física também. Porque quando você entra por aquelas portas, Deus cura. Saia daqui crendo que nessa palavra. E eu agradeço a minha rica oportunidade.